A Sociedade da Neve. Outro filme sobre aquele acidente de avião que teve na década de 70 com o time de rugby que estava indo do Uruguai para o Chile e o avião caiu na Cordilheira dos Andes. Vamos para a sinopse do Festival do Rio. Em 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar uma equipe de rugby do Chile, caiu no coração da Cordilheira dos Andes. Apenas 29 dos seus 45 passageiros sobreviveram ao acidente. Presos num dos ambientes mais hostis e inacessíveis do planeta, eles precisam recorrer a medidas extremas para permanecerem vivos. ¿Quiénes fuimos a la montaña? Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E o Festival do Rio tá chegando ao fim, semana que vem eu volto à programação normal. Ué, um filme sobre aquele famoso acidente de avião que caiu entre o Uruguai e o Chile na década de 70? A gente já viu esse filme, se chama Vivos, com Ethan Hawke. Bom, 30 anos se passaram, cabe uma nova versão e eu vou te falar que essa versão é melhor que aquela. O Vivos, lançado em 93, realmente é um bom filme. Mas ele é um bom filme porque ele traz uma boa história, porque o filme em si é muito sessão da tarde. Eu, depois de ver A Sociedade da Neve, eu fui catar o outro filme de 93 para rever uns pedaços e realmente é um filme muito limpinho demais. Um exemplo simples, sem spoiler. Depois de 70 dias isolados da civilização, no meio da neve, no meio de nada, os personagens do filme de 93 ainda estão limpinhos, ainda estão bonitinhos, porque Hollywood era assim. Outro detalhe, esse aqui se fala em espanhol, aquele se fala em inglês, porque nos anos 90 todos os filmes eram em inglês. E você pensa, é um time de rugby uruguaio, todos os personagens são uruguaios, eles estão indo para o Chile. Não tem por que você ter pessoas falando em inglês lá no meio. A direção aqui é de J.A. Bayona, que fez O Orfanato, que também fez O Impossível. Lembra daquele filme Impossível, que mostra uma família sobrevivendo a um tsunami? A Sociedade da Neve lembra bastante o estilo do Impossível. Porque você vê o jeito como ele filma a catástrofe, o jeito como ele filma o acidente, é um troço impressionante, é um troço real, é um troço duro. A cena de acidente de avião, não é spoiler falar do acidente de avião, porque afinal o filme existe, essa história existe por causa do acidente de avião. Não acredito que seja um spoiler. Mas o jeito como ele filma esse acidente, eu não me lembro de ter visto algum acidente tão bem filmado, em tantos detalhes de dentro do avião, do que aconteceu. Tá, claro, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque a gente nunca passou por um acidente desse. Mas o que a gente entende como que aconteceu naquele acidente. A cena do acidente de avião é uma cena muito forte, é uma cena muito dura. E não é só isso, aí agora não vou entrar em spoilers, outras coisas acontecem ao longo dos 70 dias que a galera ficou lá no meio do nada, e essas cenas, o jeito como ele filma e como ele mostra essas cenas, são cenas fortes. Eu lembro que eu estava no cinema e tinha uma pessoa do meu lado, tinha uma mulher do meu lado, que ela ficava assim, porque tem umas cenas muito fortes. Outra coisa que eu preciso falar é da maquiagem. Eu falei mal do filme de 93 porque eram pessoas muito limpinhas e muito bonitinhas. E aqui você vê a degradação. Não só a maquiagem dos ferimentos, porque o pessoal se machucou durante o acidente e não tinha como cuidar isso direito. Eles esperavam ser resgatados logo depois, eles não foram resgatados logo depois. Então eles têm que se virar com o que eles têm. E não só então você tem os machucados, as pessoas estão machucadas e os machucados estão ficando cada vez piores, e as pessoas não têm higiene. E você pensa, 70 dias depois, as pessoas estão horrorosas. E a evolução da maquiagem, e as pessoas também estão mais magras porque as pessoas não comeram direito. Então você tem a evolução da maquiagem ao longo do filme, é um troço muito bem feito. Outro trunfo de A Sociedade da Neve é a construção dos personagens e a construção da relação entre eles. Porque você sente que é um grupo forte, é um grupo unido e é um grupo que tem que se virar para enfrentar dilemas morais, dilemas éticos, dilemas religiosos. E as pessoas têm que se virar para sobreviver, porque quem não se virar não vai sobreviver. E nisso o filme consegue construir personagens que você realmente sente, você torce por esses personagens. De vez em quando eu reclamo de um filme que tem aquele personagem que pode morrer porque eu não me importo por eles. Cara, aqui você se importa pelos personagens, são bons personagens, personagens bem construídos. Cabe um comentário pessoal sobre a história do acidente em si, não necessariamente com o filme. De vez em quando eu faço isso aqui no canal, né? Bom, a primeira coisa, eu sou do Rio de Janeiro
E no Rio de Janeiro a geografia é bem mais amigável do que na Cordilheira dos Andes, eu sei disso. Aqui existe uma regra básica que é, se você está perdido no meio de uma floresta, numa montanha, desce a montanha, cata um rio, segue a água do rio que você vai encontrar alguma civilização. Porque, e detalhe que eu moro na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, aqui não tem como me perder no meio do mato. Se eu me perder na Floresta da Tijuca, é o máximo que eu consigo me perder. Mas, de qualquer maneira, eu sempre pensei nessa história de, pô, tô perdido numa montanha, é só descer a montanha. Só que lá na Cordilheira dos Andes, eu lembro que em 91, eu era escoteiro e eu fui para um acampamento no Chile. E eu peguei um avião. E eu lembro que eu olhava para baixo e a cordilheira, são vários minutos passando e a cordilheira continua. É um troço muito grande, não é um morro que de um lado tá a Argentina, do outro lado tá o Chile, não. São vários. Então é um troço realmente complicado, porque você pensa, cara, o avião caiu, vamos descer a montanha. Não tem como descer a montanha tão fácil assim, dependendo de onde você estiver lá no meio. Então essa parte eu entendo que eles realmente estavam presos. Mas, dito isso, eu penso, se eu estivesse lá, eu não estive, eu espero que eu nunca esteja numa situação dessas, mas se eu estivesse lá, eu acho que não ia esperar tanto tempo para tentar sair a pé, porque eles passam o tempo, veem que o resgate não vai chegar, e aí, como é que eles fazem? Eles têm que dar um jeito de sair. E eu tentaria, porque cada dia que passa você está mais fraco, cada dia que passa vai ser mais complicado. E eu penso, se eu estivesse lá, eu acho que eu tentaria andar. Porque eu lembro que quando eu era criança, sei lá, tinha 12, 13 anos, meu avô tinha um sítio perto da divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Era uma cidade chamada Penhalonga. Um dia eu preciso voltar em Penhalonga para saber, para rever parte da minha infância. Mas enfim, perto do sítio do meu avô tinha um morro. Claro, né? O morro da Cordilheira dos Andes. A gente está falando de geografia de Minas Gerais, o mar de morros. E tinha um morro e eu sempre tinha curiosidade de o que tem atrás desse morro. Eu lembro que um dia eu peguei a garrafa de água na geladeira, botei numa mochila e fui subir o morro para ver o que tinha. Para chegar lá no alto e descobrir que tinham vários outros morros depois. Porque geografia de Minas é assim. Mas eu penso, se eu estivesse lá, eu ia tentar fazer um negócio desses, tentar pegar o que eu tenho aqui e aproveitar enquanto eu ainda tenho força, enquanto eu ainda tenho, enquanto eu ainda tenho disposição, vou tentar sair daqui, porque ficar aqui não ia adiantar. Bom, mas isso tudo bem. Isso Voltemos ao filme. O problema de comentar filmes que eu vi no Festival do Rio, aqui, é que são filmes que talvez demorem para estrear. Então, talvez demore até ter alguém para trocar uma ideia comigo sobre o filme. E ontem eu falei de Pobres Criaturas, e Pobres Criaturas é um filme que só vai estrear em fevereiro. Aí A Sociedade da Neve, o cartaz dele no IMDb tem Netflix. Então, beleza, vai estrear no Netflix, vai ser rápido, vai ser fácil. Aí eu abri o site da Netflix e descobri que só estreia em janeiro. Ou seja, é mais um filme que eu vou comentar aqui e vou esperar até alguém conseguir ver o filme para vir comentar. Mas se você quiser escrever algo, perguntar alguma coisa sobre o filme, eu posso comentar aqui sem spoilers. E se você está vendo esse vídeo meses depois de janeiro, depois de ter visto o filme, pode escrever aqui embaixo também que a gente troca uma ideia. Fica a recomendação, A Sociedade da Neve, vejam quando tiver a oportunidade. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você ainda não viu o filme e quiser trocar uma ideia, escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Se você passar nos meses, você conseguiu ver, ou se você conseguiu ver no Festival do Rio, também quiser escrever aqui, a gente troca uma ideia. E em breve nos vemos de novo. Valeu!